E aí, pessoal, tudo certo? Pensa só, toda a complexidade da vida, desde uma bactéria minúscula até uma baleia azul gigante, segue um conjunto de regras químicas que são, na verdade, surpreendentemente simples. É isso mesmo. Hoje, a gente vai desvendar essa receita fundamental, os ingredientes e o modo de preparo que constroem a vida como a gente conhece. Então, bora mergulhar nisso. A nossa investigação toda começa com uma pergunta bem central. Se a vida fosse uma receita, quais seriam os ingredientes fundamentais? Sabe, o que é que precisa estar ali na tigela para a mágica toda acontecer? E a resposta, na verdade, está na menor escala possível. Bem, antes de existir qualquer coisa como células, órgãos ou organismos, existem os átomos. Pensa neles como se fossem os blocos de Lego da natureza, sabe? São as pecinhas fundamentais que constroem absolutamente tudo. E como a gente vai ver logo mais, alguns desses blocos são muito, mas muito mais importantes do que outros. Bom, então vamos conhecer a nossa estrela principal, o carbono. Se a vida fosse um prédio, o carbono seria a viga mestra, sabe? É o esqueleto em torno do qual todo o resto é construído. Ele é sem dúvida o elemento mais versátil e, digamos, sociável da química da vida. E o número mágico do carbono é 4. É isso. Esse número significa que ele pode formar 4 ligações químicas bem estáveis. Pensa assim, é como se cada átomo de carbono tivesse 4 mãos para se conectar com outros átomos. E essa habilidade dá a ele um poder de construção que é sério, incomparável. E essa capacidade de fazer 4 conexões ao mesmo tempo permite uma arquitetura molecular sensacional. O carbono consegue formar cadeias longas e retas, quase como uma espinha dorsal. Ele também pode criar estruturas ramificadas, que parecem galhos de árvore, e para completar, ele consegue se fechar em anéis bem complexos e estáveis. É essa versatilidade toda que serve de base para a imensa diversidade de moléculas da vida. Certo, se o carbono é o esqueleto, a água é o ambiente, é o palco onde toda a química da vida acontece. E é importante entender, a água não é só um líquido passivo onde as coisas flutuam, não mesmo. Ela é uma participante ativa e absolutamente indispensável em todo esse processo. O superpoder da água vem de uma propriedade bem específica, a polaridade. É o seguinte, a molécula de água, H2O, não é eletricamente simétrica. Ela tem um lado que é um pouquinho positivo e outro que é um pouquinho negativo. Isso, na prática, transforma cada molécula de água num ímã minúsculo. E é essa característica magnética que dita as regras do jogo para quase tudo que acontece dentro de uma célula. E, por causa dessa polaridade, a gente tem uma divisão fundamental no mundo químico. De um lado, ficam as moléculas hidrofílicas, que, como o nome diz, amam água, coisas como sais e açúcares que se dissolvem super bem. Do outro lado, a gente tem as hidrofóbicas, as que odeiam a água. Pensa em óleos, gorduras, elas simplesmente não se misturam, fogem e se agrupam para se esconder. Essa dinâmica de amor e ódio pela água é absolutamente crucial. Beleza, então já temos os nossos ingredientes, o carbono como esqueleto e a água como o ambiente. Agora vamos entender como a receita funciona. A vida é basicamente um processo dinâmico. O tempo todo, moléculas estão sendo construídas e desconstruídas. É como se fosse uma dança química que nunca para. E bem no centro dessa dança, existem duas reações que são o oposto uma da outra. Para construir moléculas maiores, as células usam a condensação. Elas basicamente unem blocos menores e, para isso acontecer, uma molécula de água é liberada. Agora, para quebrar essas moléculas grandes e liberar energia, elas fazem o inverso, a hidrólise. Nesse caso, uma molécula de água é usada como se fosse uma ferramenta para quebrar a ligação, ou seja, construir e quebrar. E a água está sempre no centro de tudo. Certo, chegamos ao grande final, ao resultado de tudo isso. A gente já viu os ingredientes, já entendeu as reações de construir e quebrar. Agora vamos ver como esses princípios simples, de uma forma que parece quase mágica, dão origem a uma das estruturas mais fundamentais para a existência da vida, a membrana da célula. Lembra daquela divisão entre quem gosta e quem não gosta de água? Pois é, existem umas moléculas muito especiais chamadas de anfipáticas que têm uma dupla personalidade. Elas possuem uma cabeça que é hidrofílica, ou seja, adora a água, e uma cauda que é hidrofóbica, que odeia a água. E essa dupla personalidade é a chave para tudo. E aqui vem a parte mais sensacional. Quando você joga essas moléculas na água, algo incrível acontece. Elas não precisam de um manual de instruções de ninguém mandando.
Simplesmente porque as caudas delas odeiam água, elas começam a se organizar sozinhas para esconder essas caudas. É um processo totalmente espontâneo, uma automontagem. E essa automontagem dá origem a estruturas vitais. Elas podem formar micelas, que são umas esferinhas perfeitas para transportar gordura no nosso corpo, por exemplo. E o mais importante, elas podem formar bicamadas, que é como se fosse uma folha dupla com todas as caudas que odeiam água escondidas no meio. E essa estrutura, que se forma sozinha, sem ajuda nenhuma, é a base de todas as membranas celulares do nosso planeta. E isso aqui ilustra perfeitamente a nossa ideia principal. Não precisa de um arquiteto místico, de um plano mirabolante. A própria estrutura que separa o interior de uma célula do mundo exterior, o que é basicamente o começo da definição de vida, surge sozinha, espontaneamente, a partir de interações químicas super previsíveis. É a complexidade nascendo da mais pura simplicidade. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão para pensar. Se esses ingredientes, carbono e água, e essas regras, como a polaridade e a automontagem, são coisas comuns em todo o universo, o que isso significa? Será que a vida em outros mundos, caso exista, não poderia seguir uma receita química muito parecida com a nossa? Fica aí a pergunta.